Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Carlos Eduardo Fischer. Quero hoje conversar com você sobre o regime militar que ocorreu no Brasil entre 1964 até 1985. Foi uma das mais cruéis e violentas ditaduras da nossa América Latina. João Goulart, presidente da República, foi derrubado do poder por um golpe de Estado. Esse golpe promovido aí pelos militares do Exército Brasileiro, pela classe média urbana muito forte e poderosa, por ricos empresários e também pela classe dos latifundiários brasileiros, com apoio dos Estados Unidos. E isso porque pela aproximação de João Goulart com as classes trabalhadoras, com as suas ideias de reforma agrária. Então, diante de uma ameaça vermelha, essa foi a justificativa, derrubaram João Goulart, que teve que fugir do Brasil, e assim iniciou, lá no dia 31 de março, a ditadura militar. O primeiro presidente militar do Brasil foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Com ele veio o SNI, o Serviço Nacional de Informação, um órgão do governo que buscava saber, buscava informações sobre todos aqueles brasileiros que pudessem estar tramando algo contra o governo militar. Foi nesse governo que nasceu os dois únicos partidos políticos: a Arena, que reúne aqueles que apoiam a ditadura militar, e o MDB, que reúne toda a oposição ao governo. O segundo presidente foi Arthur da Costa e Silva. Ele governa o Brasil de março de 67 até agosto de 1969. Ele inaugurou a linha dura dos presidentes da República. Foi nesse governo que nasceram os mais importantes movimentos de protesto contra a ditadura militar, feitos aí pela UNE, a União Nacional dos Estudantes, feito pelos operários que promoveram passeatas, protestos, movimentos contrários à ditadura militar. Foi nesse período, então, em função dessas manifestações, que nasceu o mais autoritário dos atos institucionais, o AI-5, que deu plenos poderes ao presidente para poder prender, perseguir, reprimir e matar os brasileiros que pudessem ser contrários à ditadura militar. Foi aí, então, diante disso, que nasceram as revoltas armadas, as guerrilhas se formaram no Brasil, brasileiros, estudantes, professores, grupos pequenos, humildes, simples, mas que enfrentaram a ditadura militar. Quem nunca ouviu falar, por exemplo, na guerrilha do Araguaia, na vanguarda popular revolucionária, na ação libertadora nacional, o MR8, que chegou a sequestrar o embaixador norte-americano, o Charles Elbring, exigindo a liberdade de companheiros que estavam presos e torturados nas prisões militares. A luta armada no Brasil foi muito interessante, mostrou aí que um brasileiro realmente não foge à luta. O terceiro presidente da República foi o Marechal Emílio Garrastazu Médici. Ele governou o Brasil de outubro de 69 até 1973. Foi com ele que veio a OBAN, a Operação Bandeirantes, para perseguir e acabar com todos os movimentos guerrilheiros que havia no Brasil. O DOI-CODE, a nossa polícia secreta, que persegue, que prende, que tortura e que mata os brasileiros contrários ao governo militar. É deste período aí o tal de milagre econômico, uma coisa muito simples, muito fajuta que ocorreu no Brasil. E é nesse período também, nesse governo, que nasceu aquela grande campanha: Brasil, ame-o ou deixe. Este é um país que vai para frente. A campanha dos militares para mostrar um Brasil novo, para mostrar um Brasil diferente, para mostrar um Brasil democrático, para mostrar um Brasil que está crescendo. Em 1970, o Brasil ganha a Copa do Mundo. Se aproveitaram muito bem disto para mostrar que o Brasil está bonito, que o Brasil está moderno. Mas a lei de imprensa impedia que os jornais publicassem o que realmente estava acontecendo. Só se ouvia coisas boas do governo militar. Por isso, então, hoje, quando se fala em regime militar, as pessoas mais antigas dizem: aquele período foi bom.
mas não se falava nada, não se podia divulgar nada do que acontecia nos porões das prisões militares. Só se falava um Brasil bonito e um Brasil moderno. O quarto presidente da República foi Ernesto Geisel. Governou o Brasil de 74 até março de 1979. No governo Geisel começa então uma abertura política. Estabeleceu-se eleições livres para deputado e senador. O MDB ganhou em praticamente todos os estados. Por isso então veio a tal de Lei Falcão, que reprimia, que impedia a divulgação aberta e espontânea dos seus candidatos. Vladimir Herzog é o grande cara que foi executado nas prisões militares. Ficou como um suicídio, mas não houve suicídio, ele foi executado na prisão militar. Jornalista que era contrário ao regime militar. A dívida externa cresceu assim de forma assustadora. Grandes obras foram feitas no Brasil, basicamente quase tudo com dinheiro emprestado. E a inflação, gente, a emissão de papel moeda para poder fazer as grandes obras fez com que a inflação se elevasse a patamares altíssimos, impossíveis de sobreviver. É verdade, uma coisa muito complicada. E o quinto presidente da República foi o senhor João Batista de Oliveira Figueiredo. Governou o Brasil de março de 79 até 1985. Com ele veio a Lei da Anistia, a libertação a presos políticos, a libertação de muitos brasileiros que foram exilados, foram obrigados a viver fora do Brasil. Foi com ele que veio a Lei da Anistia. O pluripartidarismo. Gente, o Brasil começa a caminhar para uma democratização. A Arena e o MDB se dividiram em vários outros partidos políticos. A Arena virou o PDS. O MDB nasceu o PMDB, nasceu o PP, nasceu o PT, veio o PCB, veio o PTB. Vários partidos políticos que passam a viver e passa a participar da vida política brasileira. Parecia que o Brasil então estava agora caminhando para a sua democracia, e isso foi importante. No Congresso, o deputado Dante de Oliveira estabeleceu uma emenda, a emenda das diretas já, e isso estimulou o brasileiro a sair nas ruas pedindo diretas já, eleições livres para presidente da República, e elas acontecem. Primeiramente, em 1985, a primeira eleição onde não vai participar os militares do Exército. No Congresso Nacional concorrem, de um lado, Tancredo de Almeida Neves e de outro lado, Paulo Maluf. Tancredo Neves é eleito presidente da República, vai ser então o primeiro presidente fora da linha militar. O Brasil começa a caminhar por uma democratização. O Brasil começa a andar em busca da democracia. E lá depois, em 1989, a primeira eleição livre para presidente da República, quando é eleito o presidente Fernando Collor de Mello. É verdade. Bom, isso foi o regime militar. Uma das mais cruéis e sanguinárias, violentas ditaduras da América Latina. Por isso que eu sou defensor. Ditadura nunca mais. Foi terrível, foi cruel. Querem saber mais um pouquinho sobre a ditadura militar, como é que foi? Como é que funcionou os bastidores da ditadura? Conheça a história, por exemplo, do estudante Stuart Angel Jones. Conheça a história, por exemplo, de Rubens Paiva. Zuzu Angel, a mãe do Stuart. Conheçam Vladimir Herzog. Conheçam o que passou Caetano Veloso. Homens importantes, intelectuais, professores, estudantes que foram torturados, muitos mortos nos prisões da ditadura. E aí tu vai conhecer um pouquinho mais sobre o que foi a ditadura militar. Valeu, gente. Um abraço a todos vocês.